Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, tudo bom? 12 de agosto de 2024, nada melhor que apresentar esse boletim de hoje com o terceiro uniforme do Vasco, do Camisas Negras, esse lindíssimo uniforme, afinal, hoje está completando 101 anos do Camisas Negras, né? Aquele histórico time formado por negros e pobres e que conquistou o primeiro título carioca do clube em 1923. Bora com muito jornalismo te deixando a par do que de mais importante rolou com o Vasco nas últimas horas. E nesse vídeo eu vou destacar as saídas do clube, um dos principais objetivos do Vasco nessa janela, ao lado dos reforços, o andamento das negociações com os nomes em vista e, claro, a preparação para o jogo contra o Criciúma no próximo domingo, duelo importante. Após a vitória contra o Fluminense, o objetivo no clube é seguir, olhando para cima. Então, já larga o dedo nesse like, compartilhe o vídeo e não deixe de ser um inscrito do canal. Então vamos lá, meus amigos. O Vasco iniciou a semana com alta astral, sorriso de orelha a orelha, a vitória de sábado contra o Tricolor Carioca, somada à classificação na Copa do Brasil, estabeleceu de vez a tranquilidade no clube. O presidente Pedrinho, após o jogo de sábado, fez questão de agradecer aos jogadores a entrega, a luta e enalteceu o pensamento da equipe. E buscou também mexer com a mentalidade dos atletas, de que o Vasco precisa sempre pensar grande. Perder e ganhar faz parte, mas a forma é inegociável. Não olhem para baixo, olhem para cima. Disse o Pedrinho num dos vídeos divulgados pela Vasco TV ontem em relação aos bastidores da vitória contra o Fluminense. E esse é o espírito que o Vasco pretende, né, daqui para frente, para driblar qualquer dificuldade. O Rafael Paiva, ele quer os seus jogadores mantendo esse nível de jogo para permanecer lá em cima da tabela, pensando em voos mais altos. Hoje o time está naquela zona, né, de classificação para a Sul-Americana, mas pode sonhar um pouco mais. Então, quanto mais o Vasco se desgarrar da zona de rebaixamento, mais ambição o time terá no campeonato. E o Rafael que está feliz, né, não só pela atuação diante do Fluminense, né, e pela vitória também, como pela recuperação dos atletas nesta semana. O Vasco vai ter uma semana livre e ele vai ter uma semana livre para trabalhar, uma semana cheia, então ele vai recuperar, vai poder recuperar os atletas que estavam apresentando aí um grande desgaste físico e um desconforto muscular. Casos do Verratti, do Maicon, Lucas Piton, do Adson, até mesmo do Hugo Moura. O cansaço é visível. É claro que essa semana vai também ser possível dar seguimento aí à recuperação do Coutinho e do Alex Teixeira, né, que seguem aí entregues ao departamento médico. Hoje, por exemplo, no CT Moacir Barbosa, foi um dia de trabalhos regenerativos, aliado ao aprimoramento físico. De terça a sábado, o time fará treinos aí com bola e coletivos táticos, visando aí a melhor formação contra o Criciúma. E aí, sábado à tarde, o time viaja para Santa Catarina, onde domingo às 16 horas encara o Criciúma no estádio Heriberto Risso. E olha, o objetivo do Vasco é buscar os 3 pontos, sim. Ainda mais que o Criciúma está ali atrás do Vasco, com 24 pontos e um jogo a menos. O Vasco quer botar uma boa gordura nesses adversários, que estão mais abaixo, para poder ter um segundo turno com mais tranquilidade e visando aí então o pelotão de cima. Hoje a tendência é do Rafael manter o time que julga aquele ser o melhor. Sobre o Coutinho, o jogador segue em recuperação junto ao departamento médico para tratar da lesão, né, na região posterior da coxa esquerda. Eu acho que ainda não deu uma previsão de recuperação. E para ele voltar, precisa também iniciar os trabalhos de transição com o campo, né? Isso é muito importante e creio que vai demorar um pouquinho mais aí. Por hora, o Payet, que vem sendo ali o encarregado, né, o cérebro do time, o cara responsável pela criação de jogadas, o encarregado de municiar o ataque. Mas é aquilo, né, meus amigos? Está cedo ainda também para a gente prever o que será esse Vasco da próxima rodada. A semana é longa, muita coisa pode rolar, mas o cenário é bem esse aí que eu acabei de destacar. Bom, vamos virar a página e falar de saídas e chegadas do Vasco. Como já foi informado, o Vasco tenta negociar aí
alguns atletas com salário alto e que não vêm jogando ou vêm apresentando aí um rendimento muito abaixo do esperado. Dentro desse seleto grupo estão, por exemplo, o Serginho, o Rossi e até mesmo o Praxedes. E hoje, ao que parece, o martelo foi batido e o Praxedes vai mesmo sair de empréstimo, vai para o Atlético Paranaense, né? Meio que um repasse do empréstimo que ele tinha com o Vasco. Ele, na última semana já havia conversações a respeito e parece que o martelo foi batido hoje. O Vasco não dificultou a saída do jogador e o Atlético se acertou, né, com o Bragantino essa situação. Até porque o Bragantino é o dono do passe do atleta e as últimas informações dão conta que ele já está, inclusive, em Curitiba, realizando exames médicos para poder ser anunciado aí nas próximas horas. E agora fica a expectativa se outros jogadores também vão sair. O Vasco quer abrir lacunas financeiras para poder trazer peças que, na visão da diretoria, serão mais úteis ao time. Hoje, as maiores carências identificadas são na zaga e no ataque. Por isso, o Vasco trabalha nesse sentido, de buscar jogadores compatíveis com a realidade do clube e que possam aí somar nesse objetivo traçado. E um desses jogadores, já falamos desde sexta-feira, é o zagueiro Maurício Lemos, o uruguaio que está sem oportunidades no Atlético Mineiro. A situação do Maurício é a seguinte, meus amigos, que eu apurei hoje. Como eu já havia informado, né, o Vasco e o Atlético já tinham se acertado quanto a esse empréstimo desde sexta-feira. Já tinha avisado isso aqui. O Clube Mineiro já havia liberado o jogador, tanto que o Vasco, né, nesse acerto, vai ficar encarregado de pagar o seu salário integral. Porém, a situação ainda não andou, porque ainda não teve uma resposta definitiva do zagueiro e dos seus representantes. O Maurício Lemos não estava muito propenso a deixar Belo Horizonte, onde ele está numa zona de conforto e adaptado. E ele sempre deixou claro por lá, né, que a adaptação da família em Belo Horizonte pesaria, né, em qualquer decisão da sua carreira. E a diretoria do Vasco, então, vem tentando sensibilizar o atleta, vem tentando convencer o atleta dessa importância de uma transferência para cá, dessa possibilidade real dele voltar a ser titular, mostrar o seu futebol e ficar novamente na vitrine. Por lá, ele não vem sendo relacionado pelo técnico Gabriel Milito e mesmo acreditando que possa ser útil ao elenco, não vem ganhando oportunidade. Recentemente, o Lemos ficou fora, né, do último clássico contra o Cruzeiro e também fora da delegação que embarcou essa semana para a Argentina para o confronto contra o São Lourenço amanhã em Buenos Aires pela Libertadores. Então, há rumores até que o staff do Atlético esteja nesse meio tempo tentando encontrar ofertas que venham do exterior. Mas é sempre bom lembrar que a janela fecha apenas dia 2 de setembro. Então, enquanto isso, eles ganham aí um tempinho, né, nesse pensamento, por isso a coisa acaba ficando mais devagar. Então, é o seguinte, a situação real é essa daí. O Vasco está marcando em cima e é esperado nesta semana, pelo menos até o final dessa semana, uma resposta definitiva do jogador, se vem ou não. Então, é a espera do sim do Lemos, né? E antes de eu entrar no ar, eu mantive um contato com o departamento de futebol do Atlético Mineiro, que me confirmou que realmente a decisão está nas mãos do jogador e do seu staff. Ou seja, entre Vasco e Atlético, tudo certo. Então, só resta a gente esperar mesmo. Lembrando que ele tem contato com o Galo até o final de 2025 e o Atlético não tem nenhum interesse, nenhuma intenção na sua continuidade, porque considera que é um jogador que tem uma certa dificuldade de exercer determinadas funções, né, desejadas pelo treinador, além também de ter sofrido muitas lesões por lá. Então, essa informação sobre o Maurício Lemos, tudo certo entre Galo e Vasco, e nas mãos do jogador esse aceite. Caso dê ruim, o Vasco vai ter que pensar urgentemente em outra alternativa. Em relação ao atacante de lado, o Vasco vem fazendo aí um monitoramento e buscando informações para que possa fazer uma investida. No dos últimos dias, o nome do Yuri César, né, o ex-Flamengo, hoje no futebol árabe, cresceu internamente. Mas não é uma parada tão fácil. Ele vem de uma boa temporada por lá e para sair o Vasco teria que abrir os cofres, né? Não acho que no momento o Vasco esteja voltado a fazer altos investimentos. O clube busca empréstimo sem muitos custos e, claro, pagando integralmente aí o salário do jogador. Mas tudo é questão de conversa, né? Então, mas certamente há outros jogadores em vista e a gente vai tentar descobrir. Bom, galera, mas é isso. Essas são as principais informações sobre o Vasco no dia de hoje. Provavelmente que essa janela ganhe maiores proporções em breve, tanto para sair como para chegar jogador.
A todo momento pintam especulações fortes por aí e o negócio é ficar ligado para a gente poder filtrar e trazer aqui para você. Tô indo, colocando um ponto final e amanhã a gente está de volta. Grande abraço e obrigado pela audiência.